Sim. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à 32ª Jornada de Negócios. O evento tem como objetivo oferecer atividades extracurriculares para os alunos do curso de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, assim como para a comunidade interessada, fortalecendo o posicionamento institucional da universidade. O evento é integrante do calendário de atividades em comemoração ao Jubileu de Platina da Universidade Católica de Santos, que neste ano celebra 70 anos a serviço de Santos e da Baixada Santista. Para saber todos os eventos que a universidade tem todos os dias para vocês, é só acessar unisantos.br/eventos-científicos ou /acontece. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir que mantenham os microfones fechados para evitar os ruídos durante o evento. Informamos que o chat está liberado para interações e perguntas aos nossos convidados. Fiquem à vontade para comentar suas dúvidas, fazer perguntas e demais interações. Também disponibilizaremos um formulário de presença no chat, que deverá ser preenchido até o final do evento para emissão do certificado. Apresentamos nessa noite a palestra A Economia de Francisco e a Construção de um Mundo Fraterno e convidamos o palestrante Eduardo Brasileiro de Carvalho, educador social na Zona Leste de São Paulo, sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrando em Sociologia pela PUC Minas. Participa como pesquisador da PUC Minas, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos e do Grupo de Reflexão e Trabalho, da Economia de Francisco e Clara. Fez a Universidade Aberta em Economia Solidária da Unifesp, curso de Economia Solidária e Autogestão. É consultor do Instituto Cultiva, onde assessora o programa Comunidades Educadoras. Em 2018, fez parte do curso para a Cultura do Encontro, promovido pelo Estado do Vaticano e pelo Ministério de Educação da Itália, em Roma. E como moderador, temos Cardinaldo Tomio Yamashiro, graduado em Economia Política pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. É mestre em Administração pela Metodista de São Paulo. No ensino superior, atua desde 1984, lecionando nos cursos de Economia, Administração, Direito e na pós-graduação. Coordenador e pesquisador do Laboratório de Observação Econômica e Social da Universidade Católica de Santos. Professor Tomio, a palavra é com o senhor. Obrigado, Marcela. É um grande prazer estar participando, né, da 32ª Jornada dos cursos de Economia, Administração e Contábeis, né? 32 anos. Essa atividade começou em 1989. E antes de passar a palavra para o senhor Eduardo, nosso convidado de hoje, nós estamos recebendo aqui a visita do professor Pascoal Vaz, um ex-aluno da nossa universidade, não? Que foi professor dessa instituição por 27 anos, tá? E ocupou diversos cargos públicos, como secretário de Finanças do município de Santos, né? Presidente da Companhia Santista de Transporte Coletivo, foi diretor financeiro e de investimentos da FENCO, né? E outros cargos mais, entendeu? E o professor Pascoal Vaz se doutorou pela Universidade de São Paulo, né? Então, eu vou abrir para o professor Pascoal Vaz para ele falar rapidamente sobre a sua trajetória. Professor. O microfone, professor. Professor? Já abri. Boa noite a todos. Estou vendo o Oliveira aqui, meu querido amigo Oliveira. Oliveira está com o microfone dele, não sei se está fechado, mas... Bom, eu agradeço aí, Tomil, é uma surpresa, eu vim aqui para ouvir o Eduardo e, enfim, e interferir em alguma coisa aí nos debates, se eu achar conveniente, se vocês acharem conveniente, enfim. Mas eu não estava preparado para falar nada, né? Então, eu vou falar rapidamente aí. Eu acho que é importante que os alunos da Unisantos saibam de como é que foi a vida de determinadas pessoas, né? Pessoas que já alcançaram aí
uma certa idade, né? Essa idade não é tão incerta assim, né? A minha idade é 80 anos, né? E, graças a Deus, com muita disposição, né? É bom as pessoas saberem isso também, né? As pessoas vão ficando velhas, mas vão ficando velhas de uma forma gostosa, né? Gostosa. Esse negócio de dizer que dói aqui, dói ali e tal, acho que é um pouco de exagero das pessoas, né? Mas é isso. Eu comecei o curso de economia em 1965, 65. Fui fazer o curso porque um querido amigo meu, já falecido, o Molina, Miguel Molina, ele me convidou: Pascoal, vamos lá fazer o curso. Então, eu falei: pô, mas o curso de economia é um curso tão michuruca, né? Eu que queria ser engenheiro pelo ITA, né? Imagina fazer um... E fui fazer o curso de economia. E aí, logo nas primeiras aulas, fiquei apaixonado por economia, né? Quem dava aula de economia política no primeiro ano, né, era o professor, que foi reitor da Unisantos, qual era o nome dele? Um magrinho, bem magrinho. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro. Francisco Prado de Oliveira, né? E ele era advogado, ele não era economista, né? Mas ele dava uma aula tão gostosa, rapaz, uma aula assim tão... Aquilo me provocou, e, enfim, e aí eu acabei gostando de economia, me apaixonando. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria exatamente o curso de economia, né? Enfim. Bom, aí eu fiz o curso, me formei em 68, né? Um período muito complicado que a gente viveu nessa época, né? 65 a 68 era terrível. Né? Do ponto de vista histórico, hoje é bom falar, nós tínhamos um professor que era Coronel Erasmo Dias, e ele era danado, né? Ele, quando ele deu, por exemplo, ele dava história do pensamento econômico, né? E eu lembro que quando ele foi falar do Marx, ele falou: olha, isso não interessa, não, isso é tudo bobagem, né? E não falava do Marx, né? E continuou lá na história do pensamento econômico dele. Mas ele nunca, felizmente, nunca, pelo menos eu não soube dele ter engravatado algum aluno, né? Não lembro dele ter feito isso, mas ele era danado, ele era realmente linha duríssima, né? E era um período, então, o curso de economia tinha estava muito no início no Brasil, né? Enfim, e quem dava as cartas era o pessoal, assim, era Roberto Campos, era Bulhões, era Delfim Neto, né? E que levava as coisas para um lado, né? Para um lado assim, da extrema direita mesmo, né? Da filosofia da extrema direita, né? Alguns depois, o próprio Delfim Neto parece que ele vem se reciclando. Ele está com 94 anos, mas ele vem se reciclando aí. Parece que ele está melhorando um pouco, né, nessa condição do entendimento político das coisas. Mas eu acho que a economia é absolutamente essencial para você entender o mundo, né? Quando você estuda economia, você começa a entender o mundo melhor, né? Independentemente se você é mais de direita ou mais de esquerda. E eu fui caminhando por aí, né? Trabalhava na Cosipa e trabalhava primeiro na fabricação de aço. Eu
durante muito tempo, eu tirava a amostra do forno de aço, era um negócio terrível para fazer, mas eu vibrava muito com tudo isso, né? Os cozipanos tinham uma verdadeira paixão pela cozipa, né? A cozipa ficava impregnada, está impregnada em mim até hoje, né? E, enfim, aí depois à medida que eu fui fazendo o curso de economia, fui para a área de finanças, de economia e finanças da empresa, e fui departamento de programação financeira, departamento de orçamento, departamento de custos, e fui indo, né? Até que chegou uma hora, eu fui convidado para assumir o cargo de diretor financeiro e de investimentos da FENCO, né? A Fundação dos Empregados da COSIP, uma fundação de seguridade, né? Uma fundação de previdência privada. E aí também foi uma fase muito interessante, aprendi muito. Aliás, a COSIPA foi uma grande escola, né? Grande escola. A COSIPA preparou milhares de pessoas, né? Cada uma delas com dezenas de cursos, né? Foi uma pena o que foi feito com a COSIPA, a privatização da COSIPA, principalmente da maneira como foi feita. Mas depois chegou uma época, né, que eu fui presidente da Associação dos Economistas de Santos, foi uma época que eu aprendi muito, que eu era politicamente muito ingênuo, né? Muito ingênuo, eu não entendia nada de política, não que eu entenda muito hoje, mas naquela época eu entendia menos ainda. E isso me fazia sofrer muito, ter muitos conflitos, porque eu colocava as coisas com muita veemência, tal, e, enfim. Então, minha trajetória foi por aí. Eu depois fui ser presidente da Companhia Santista de Transportes Coletivos, na época da Telma. E quando o Davi Capistrano, que substituiu a Telma, iniciou o governo dele, ele me convidou para ser o secretário de Finanças, né? O secretário de Finanças anterior é um querido amigo, né? O Fábio Barbosa, né? Que a gente conhece bem, competente, honesto, correto. Mas, enfim, nessas estranhices da política, ele acabou deixando o cargo e o Davi Capistrano me colocou no lugar dele. Eu fiquei lá durante 2 anos e meio, né, como secretário de Finanças, e foi por aí. Depois disso, continuei dando aula. Quando eu saí de lá, continuei dando aula e me aposentei pela COSIPA, já tinha me aposentei novo pela COSIPA, 52 anos, né, que, na verdade, é uma barbaridade você se aposentar nessa idade, né? É um custo muito grande para a sociedade. Eu acho que a gente tem mesmo que repensar isso. Enfim, e cheguei aqui hoje, continuo fazendo minhas palestras por aí, né? Hoje estou, enfim, envolvido aí com a economia de Francisco. Estou um pouco afastado por questões de saúde, né? Estou aí fazendo muitas pesquisas a respeito do que vem acontecendo comigo, mas estou tocando, estou me sentindo bem, faço ginástica todo dia, caminho todo dia, me alimento bem, né? Converso com muitos amigos e estou tocando a vida, estou vendo como é que eu vou desenvolver o tratamento que eu tenho que fazer. E, por conta disso, eu fiz uma opção de ficar bem quietinho no meu canto, né? Para não me agitar muito e para me concentrar na minha cura, né? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer agora. Mas estou feliz da vida de estar aqui com todos vocês. Vou ouvir com muito carinho aí o Eduardo Brasileiro. O Eduardo, ele tem sempre coisas novas para falar para a gente. Ele fala de uma maneira muito boa, né? Enfim,
E eu, devagarinho, vou retornando aí, se Deus quiser, aí para as lides políticas, porque não dá para ficar fora da política, né? Seja política para viver como político, né? Ou principalmente para ser militante. Eu acho que você tem que ser militante das causas públicas, né? Então é isso, obrigado, desculpe se eu me estendi demais, né? Obrigado, professor Pascoal. Você esqueceu de falar que é doutor, fez o doutorado Sim. pela Universidade de São Paulo. E uma coisa interessante, eu queria também deixar esse recado como... que isso é uma coisa boa, né? Eu me formei em 68, né? 68 eu tinha 27 anos de idade, e depois fui fazer doutorado, defendi o doutorado com 65 anos de idade, né? O que é bom que as pessoas saibam que, mesmo o tempo passando, sempre há oportunidade de você fazer as coisas. Claro que fazer doutorado terminando com 65 anos de idade é complicado de fazer, né? Mas é preferível fazer quando você está com seus 30, 35, né? Mas também acho que fazer o doutorado, fazer mestrado, doutorado, logo depois que você se gradua, também não é o melhor. Eu acho que se você trabalhar um pouco em algumas áreas, batalhar, fazer militância e tal, e depois partir para fazer mestrado e doutorado, talvez você aproveite muito mais. Mas é isso, né? Fiz numa área que nunca foi a minha, né? Minha sempre foi administrar empresas, como economista, foi mercado de capitais. Aí eu fui fazer na área de desigualdade social, né? Eu queria entender a desigualdade social e, enfim, contribuir no combate à desigualdade social. E esse foi o tema da minha tese de doutorado. Aliás, foi bom você lembrar, porque eu me sinto muito feliz de falar isso. E acho que é uma experiência boa que eu passo para a juventude aí. Um grande abraço para vocês, e agora vamos aí, né, na sequência de vocês. Tá certo. Obrigado, Pascoal. O seu depoimento foi maravilhoso, tá? Isso estimula os estudantes e valoriza a nossa instituição, tá certo? Porque na Unisantos, ao longo da sua história, muita gente boa foi formada e formará muita gente ainda. Muito bem? bem. Obrigado, Pascoal. Tá? Então, sem mais delongas, vamos passar para o professor Eduardo Brasileiro, grande mestre. Professor Eduardo, tudo bem? Obrigado, professor Tomil, pelo convite e também pela generosidade das palavras. Sou um aprendiz aqui, caminhante com tanta gente boa que se faz nesse caminho. É um prazer estar ao lado aqui de você, Tomil, professor Elias, pelo convite. Falamos há alguns meses já, eles pensando e gestando esse importante evento. E, rapidamente, em nome deles, eu também saúdo os professores que estão aqui. Estou vendo o professor Oliveira e outros professores que estão por aqui. Prazer estar com vocês. O professor Pascoal, que também falou agora da sua jornada feita partilha, feita comunhão com o projeto de Brasil, projeto de sociedade, projeto de sermos bem felizes, né? De bem vivermos nossa vida feita partilha. Eu também, junto com ele, com o Baldo, né, que está aqui entre nós aqui, o Baldo puxa, alimenta e anima a articulação brasileira em Santos, né? Uma articulação pela chamado da economia de Francisco e Clara, que iremos entender um pouco hoje nesse diálogo, e também desejo muito provocá-los para que a gente faça um debate que aprofunde os nossos desafios enquanto irmãos e irmãs desta terra, dos mais pobres, das dificuldades que estamos vivendo enquanto sociedade. Então, a gente quer falar sobre os entraves e sobre as possibilidades que temos enquanto projeto de sociedade. Então, para nós, né, o Baldo, que está aí até saudando em nome da articulação, para nós da articulação é um ganho ter a Unisantos nesse diálogo hoje aqui,
porque para nós da articulação queremos que cada vez mais as pessoas percebam os debates por onde se faz e por onde podemos construir. E nesse sentido, agradeço a todos que estão aqui para me ouvir, e já acelerando aqui para que a gente entre nesse diálogo e não perca aí o grupo que está online, para que eles não abram outra janela e vão pesquisar outras coisas, eu diria que eu gostaria até de mostrar um vídeo, a querida Marcela que está junto aqui coordenando os slides e tal, um primeiro vídeo para a gente começar conversando desse papel da ciência econômica, dos nossos negócios, da construção e elaboração sobre a sociedade, e ouvirmos, a partir do Papa Francisco, o que ele tem a dizer sobre isso, um vídeo curtinho, 1 minuto, para que a gente comece esse diálogo. Então, Marcela, por gentileza, você pode até colocar o vídeo. Obrigado. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Muito obrigado, Marcela. Bem, como vocês viram, o Papa Francisco está olhando para essa jornada de negócios, a 32ª, né, professor Tomil? Se eu não me engano no número, 32ª, Sim. está olhando para essa jornada e falando que os negócios, nesse momento que ele para o jogo de dominó, né? O efeito onda que causa do dominó quando a gente cria um sistema que reproduz algo ruim, que vai derrubando todos à frente, ele coloca os negócios para a reconstrução de uma outra lógica. E por isso que a gente vai falar negócios nessa perspectiva. Qual é a contribuição que nós, aqui que estamos, podemos dar para esse embate gigantesco de sociedade que nós nos encontramos aqui no ano de 2021. E eu gostaria de focar, então, em 3 dimensões que são fundamentais. Primeiro, porque a ciência ela deve estar a favor do pensamento que pense o bem comum, né? Que tenha a primazia de um bem comum. O estabelecimento do bem comum, ele não é para alguns, ele deve ser para todos. Então, a gente tem que se perguntar sobre as lógicas básicas de como a economia, como a política está construindo ou está destruindo a lógica ambiental, como ela está se relacionando com a lógica social, como ela está pensando aí até a sua própria reprodução econômica. Então, nesse sentido, a grande questão que estamos aqui colocando numa jornada de negócios qual o sentido que queremos dar aos negócios? Qual o sentido que queremos dar ao nosso pensar e fazer acadêmico, científico, pensar em fazer comunitário, social? Todos aqui partem de uma perspectiva de mundo genuína e única, porque ele é tomado pela sua realidade, pela sua crença, pela sua perspectiva de relacionamentos, pela sua perspectiva de sociedade, e a grande beleza disso compõe uma resultante, que o que os outros, o que a sociedade tem a receber sobre a minha força de viver, a minha potência de viver, o meu desejo de construir uma sociedade, ou eu aceito que o mundo é uma sociedade, aquilo que Margaret Thatcher chamava uma sociedade de indivíduos, onde não importa a comunidade, mas sim os meus interesses numa perspectiva liberal, né, nos meus interesses de consumo, de produção, como empresário, como um sujeito de negócios, e aí eu nego os interesses comuns. Essa é uma primeira porta que a gente precisa resolver, abrir ou fechar, né? Se
vamos debater e refletir os grandes desafios da sociedade ou se vamos aceitar, numa perspectiva nihilista, de que o que vale são os meus interesses e não os comuns. Bem, por isso que nós nos inspiramos em grandes figuras, né? A gente ouve, por exemplo, vocês ouviram essa semana, biografias como a do professor Pascoal, como de uma colega já de décadas atrás que passou por aí e hoje se dedica à ciência no Butantan, como outras biografias que se fizeram na perspectiva histórica de reconhecer a história. E eu acho muito interessante a gente começar um diálogo numa noite onde a gente ouve a história de uma pessoa que passou pelos nossos caminhos, os caminhos comuns, por exemplo, de uma universidade, como o professor Pascoal, e nos faz uma pergunta. Qual sentido eu também quero dar à vida, se é uma vida rasgadamente coletiva ou se o que vale são os meus interesses? Então, essa primeira questão é o ponto de partida das decisões que eu vou tomar diante daquilo que eu vou provocá-los aqui. Porque quando a gente começa a perguntar, e eu vou até pedir para a Marcela colocar uma primeira lâmina de slide que eu preparei para vocês, quando a gente começa a perguntar sobre economia, o Papa Francisco, nesse lugar da discussão, ele pergunta: economia a serviço de quem? Pode passar, Marcela, uma lâmina. Economia a serviço de quem vale a gente perguntar o que está acontecendo com a economia hoje. Então, pegando alguns dados sínteses desse diálogo que nós podemos fazer agora, hoje, usando um método analítico dos movimentos populares, dos movimentos eclesiais, como a igreja, do ver, julgar e agir, num primeiro olhar, ver, né, é muito importante para a gente partir de um lugar comum. Numa perspectiva social, por exemplo, é necessário a gente entender porque 1% dos mais ricos do planeta se tornaram donos de 50% das riquezas produzidas por toda a sociedade. Isso é uma questão séria, né? O porquê do 1% global mais rico em detrimento do restante. Temos que entender como podemos ter 800 milhões de pessoas que passam fome, e esse dado não está atualizado nas questões da pandemia, quando é produzido de grãos mais de 1 quilo por pessoa por dia. Alimentação suficiente, que, na verdade, é superior ao que a Terra precisaria produzir. Compreender porque 1/3 da humanidade ainda cozinha com lenha, e 1,3 bilhões sequer têm acesso à eletricidade. É nesse sentido do abismo social que a gente encontra e que a sensibilidade, por exemplo, de uma figura como o Papa Francisco vai nos provocar a olhar as periferias existenciais e geográficas, são duas coisas distintas, né? As existenciais são essas que a gente nem percebe. Essas que a gente olha e acostumou-se com o olhar. A gente acostumou-se com gente pedindo alimento para bebida, para comida ou para fumar na beira do farol, nas praias, nas periferias. E também as grandes periferias regionais, né? Não só as existenciais, mas as locais, que são os fundões que aprofundam os abismos. E isso tudo está dentro de uma lógica econômica que provavelmente todos aqui já começaram a se aprofundar nessas questões. A gente precisa cada vez mais se perguntar isso. Deve ser um objeto constante de incômodo. Incômodo esse que se soma a uma segunda dimensão que é a ambiental. Por exemplo, de 1970 a 2010, 52% da fauna do planeta foi perdida. Hoje se fala em conferências como a COP 26, que nós teremos agora em novembro, ou a própria Conferência de Paris, que tivemos há alguns anos atrás, se fala de como a gente constrói alternativas para recompor a fauna perdida, né? Como a gente adia, como diz o pensador, filósofo brasileiro Ailton Krenak, indígena Krenak de Minas Gerais, como nós podemos adiar o fim do mundo, né? Diante desse eminente colapso que essa economia política estabeleceu nos últimos séculos e cada vez mais acelera esse processo. Como a gente vai enfrentar o aquecimento global, a liquidação das florestas, a perda do solo fértil, a acidificação dos oceanos, por exemplo, né?
E numa perspectiva econômica, para fecharmos essa questão do olhar à nossa realidade, nós estamos diante de um capitalismo financeirizado, numa lógica financeirizada que é o que aponta essa jornada audaciosa, egoísta, né, do 1% do planeta, que concentra mais riqueza do que países. Veja só, mais de 1/3 do PIB mundial estocado em paraísos fiscais, são fontes de fortunas que não são aplicadas em atividades econômicas, e sim em especulação. Nós vimos isso essa semana no consórcio de jornalistas do mundo inteiro, aí, que fizeram uma pesquisa chamada Pandora Papers, que é uma investigação que pega lá os grandes bilionários, lideranças de países, de nações, ministros de economia e por aí vai, que tiveram seus investimentos crescidos absurdamente nesse período de pandemia, e também compras ilegais, como lideranças políticas de vários países, ou, no caso brasileiro, quando você tem um ministro da economia numa situação muito constrangedora, porque o que chama lá, o Pandora's Paper analisa, são as offshores, né? Uma offshore não é ilegal, mas tem uma questão de fundo que é interessante a gente pensar, que os interesses econômicos dele entram em questionamento quando você está conduzindo uma nação e você precisa fazer decisões para aumentar impostos para os mais ricos, por exemplo, ou também, sobretudo, como você pode fazer essa discussão no que tange a superação das mazelas, criando aí uma amarra na ação dele, uma contradição na ação dele. Então, isso daí é uma coisa que vai gerando muitas discussões. A grande questão, o professor Pascoal lembrava que a economia precisa ser discutida com força. E ela explica muito para nós. E, de fato, eu sou do campo da sociologia e eu sei que a economia, ela, na verdade, precisa voltar a ser uma discussão popular de sociedade. Discussão economia política. Uma discussão que não é aqueles números que afastam as pessoas, ou reduzir economia ao que o jornal coloca como o índice da Bolsa de Valores. Esses são grandes problemas que se estabeleceu no último período, né, nas últimas décadas, com esse avanço daquilo que a gente chama de neoliberalismo, essa doutrina econômica, política, que, na verdade, assumiu grandes caminhos aí daquilo que a gente pode chamar de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema econômico. Quem diz isso é um filósofo que morreu recentemente, Mark Fisher. Tem um livro dessa autoria, desse nome, inclusive, desse título, porque a racionalidade capitalista, ela também construiu aquilo que a gente pode chamar de uma jaula de aço do pensamento. A gente não consegue ver saídas para além dele. E o chamado do Papa Francisco, a economia de Francisco e Clara, é justamente para a gente colocar em xeque essas discussões, né, e refletir isso. Uma primeira questão que se é colocada na economia de Francisco e Clara é essa discussão que o Papa Francisco coloca da lógica do mercado. Primeiro que, se a gente retomar clássicos do pensamento econômico, a gente sabe que mercado não é uma formação natural da sociedade, né? Ele é uma formação histórica. Ele é uma formação histórica que foi imposta, inclusive, pelo Estado como uma forma dominante para destruir uma outra forma posta na sociedade histórica, que era a lógica feudal, né? Então, o mercado ele vem como uma solução para a superação de uma lógica feudal. E a gente entra numa grande questão hoje, porque a gente naturalizou o mercado de tal maneira que ele pressupõe, ele avança sobre os limites sociais, econômicos, políticos, a partir dos seus grandes interesses, que são de grupos, e esses grupos mantêm a manutenção de suas riquezas. Então, pensar a economia não é somente pensar como eu entro nessa boquinha, né? Essa boquinha de como eu faço para enriquecer nessa lógica econômica, como eu sou um vencedor. Isso é ceder à racionalidade de um mundo que, infelizmente, não é para todos. Isso é ceder a uma lógica arrogante de pressupor que do privilégio que você goza de poder escolher, fazer uma graduação, fazer um doutorado ou investir num grande negócio, você não perceba, né, as grandes desigualdades que estão postas
à sua volta e o quanto impacta a sua decisão individual de ignorar essa realidade, ignorar as questões e só focar no enriquecimento individual. Nós estamos falando para superar uma lógica educativa, né, que é essa lógica de percebermos uns aos outros como individualistas, como consumidores, como acumuladores da lógica, né, e inclusive como competidores uns com os outros. Por isso que o Papa Francisco fez um convite para que a gente pense a economia a partir de um grupo de jovens. Que grupo de jovens? Um grupo de jovens que há mais de 800 anos, estamos falando lá dos anos 1200, resolveram, numa época de uma economia civil ali que se vivia no território deles, romper com essa lógica de privilégio, essa lógica de uma sociedade individualista, romper com essa lógica e viver em comum uns com os outros. Pegando aquilo que está no Atos dos Apóstolos, no versículo bíblico, porque eles eram apaixonados por um homem chamado Jesus de Nazaré, eles pegaram aquilo que está em Atos 2, colocaram tudo em comum. Eu estou falando de São Francisco de Assis, o santo mais famoso da história da humanidade. Celebramos o dia dele no dia 4 de outubro agora. E São Francisco teve uma coisa muito interessante. Ele foi um reformista pré-reformas da igreja, né? Ele já colocava em xeque aquilo que Martinho Lutero, no ano 1400, vai começar a colocar na sociedade. O poder da igreja, o abuso da igreja católica diante de toda a realidade social e econômica e também dominação cognitiva. Então, Francisco ele rompe com isso, vai viver em comum com seus irmãos, diante de uma miséria absurda que afetava toda a Europa, e vai viver também em comum com o meio ambiente, com a vida do planeta. Então, Francisco ele faz o primeiro movimento de uma sociedade ecocêntrica, onde a vida, no meio do momento que o paradigma era um teocentrismo, Deus no meio de tudo. O iluminismo nem se sonhava em chegar, onde colocaria o homem e a razão no centro de tudo. São Francisco rompe e adianta uma discussão que só depois do iluminismo vai começar a ser discutida globalmente, que é uma sociedade ecocêntrica onde a vida está no centro. São Francisco, então, ele junta os seus companheiros, seus camaradas, enquanto jovem. Então, ele pega outros jovens, entre eles, Clara, uma jovem dessa cidade, e vão viver ali em Assis. Então, o Papa Francisco ele convida a gente a olhar jovens que há 800 anos fizeram um processo de romper, fazer uma dissociação dessa lógica para a construção de uma lógica de fraternidade. Que simples, que belo. As pessoas poderiam até me comparar essa reflexão a uma ideia hippie de sociedade, romper os estigmas, os valores, viver simplicissimamente. Mas nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando de superar uma lógica onde a gente construa um novo pacto sobre isso que está posto. Não é romper individualmente e viver, né, isoladamente a ascese de Deus, a busca por uma vida de encontro com a natureza. Nós estamos falando um pouquinho mais à frente. Reconstruir um pacto econômico e social. Por quê? Nós precisamos olhar para os temas centrais da nossa realidade. Vou até pedir para a Marcela, inclusive, passar um slide, porque o Papa Francisco ele vai nos colocar alguns olhares sobre essa lógica. O primeiro, né, é de que a economia de Francisco e Clara, ela será, então, um método para a gente realizar uma transição socioecológica. Então, o que eu estou chamando de transição socioecológica? Eu estou chamando de transição que a gente precisa realizar diante dos nossos desafios sociais, para que a gente não perceba mais o homem no centro da crise, mas todo o sistema vivo e reconheça um novo paradigma de reflexão. A gente vai fazer esse paradigma de reflexão aqui. Mas eu acho que essas três dimensões do que o Papa falou para nós no ano passado, de modo virtual, deve constar, eu acho que nessa discussão nossa. O Papa centrou um esforço em discutirmos a vocação de Assis. O que é a vocação de Assis? A vocação de Assis é a vocação dos nossos lugares. É a vocação da cidade de Santos. É a vocação da Zona Leste de São Paulo, onde eu estou. É a vocação de outras regiões do país, que são as periferias existenciais e geográficas. Então, a vocação é o impacto no nosso lugar.
O segundo é construir esse pacto de uma maneira ampliada. Não são os economistas que salvarão a humanidade do colapso econômico-político, mas o conjunto da sociedade que precisa repensar esse paradigma. E isso vai exigir uma ferramenta, né? Um método de se chegar ali, nós estamos chamando isso da cultura do encontro. Agora, Marcela, pode até fechar um pouquinho o slide para a gente fazer de modo dinâmico e não cansarmos uns das figuras, das imagens estáticas? Mas eu estou querendo provocá-los aqui, que, na verdade, a gente pense sobre as funções centrais que o capitalismo neoliberal hoje executa sobre a vida das pessoas, sobre os seus corpos, e que isso cria uma continuidade do seu modus operandi, mesmo que ele possa ter um outro nome. Estou dizendo assim, hoje se discute no FMI, desde o ano de 2015, a estratégia de um capitalismo humanizado, que seria um capitalismo que reduz as desigualdades e que reduz os efeitos climáticos, que são já reconhecidos por todos, que nós estamos caminhando diante para um colapso. Mas não é um capitalismo que vai reconhecer as relações do trabalho e mercadoria. É uma questão que a gente precisa colocar, né? Por que é tão importante a gente pensar na consequência que tem a expansão do mercado para a força de trabalho? Nós tivemos aí, no ano de 2017 para cá, 16 para cá, reformas muito potentes no Brasil que realizaram essa expansão da mercadoria sobre o trabalho. Então, a gente tem uma precarização da vida real das pessoas, né? E eu acho que isso que a gente precisa olhar um pouco. A história do capitalismo sobre a sociedade brasileira e global é uma história de Celso Furtado na realidade brasileira, de concentração de terra e herança da economia pelo escravagismo, de programa econômico expropriador, que realiza o endividamento das pessoas, que recorre à precarização do trabalho, corte de programas sociais, enfraquecimento de sindicatos, redução dos direitos trabalhistas. Essas questões, elas são sempre colocadas e busca-se uma naturalização desses movimentos econômicos políticos, e isso não chega na discussão política, nem do partido, seja ele qual partido político for, nem dos campos populares, desde a comunidade eclesial, onde o povo celebra sua fé, desde o movimento social, que a gente percebe cada vez mais enfraquecido e criminalizado no Brasil. Então, o que eu quero colocar para nós é que a gente precisa voltar a discutir essas questões básicas e isso ser o fôlego do Pacto de Assis. Não é rompermos com essa realidade e vivermos um mundo isolado. É disputarmos a sociedade a partir de uma premissa de bem comum, né? É um campo, e eu acho que temos 143 corpos aqui, online, virtuais, mas 143 corpos aqui que precisamos, enquanto pacto, disputar essa sociedade. Eu diria que, se a gente pegar... Eu sou filho de uma geração, eu nasci nos anos 90, nasci no ano de 90, então eu sou filho de uma geração dos impactos brutais do neoliberalismo enquanto política social, política pública. A gente pega o ano dos anos 90, quando você tem o neoliberalismo se aprofundando no Brasil aqui, com a democratização, você teve os governos tendo uma estabilidade para governar e impactar essa agenda econômica. Nos anos 90, você tem um desmonte societário nas periferias muito grande. Você tinha 36% da população no campo industrial, né? Hoje nós não temos nem 10% das pessoas na indústria. Isso causa qual o impacto? Você tem um desmonte no campo das políticas, no campo dos direitos trabalhistas. Essas questões são fundamentais para perceber as nossas carências enquanto nós que nos formamos nesse período, né? Fala-se de uma inclusão ao consumo. Aí a gente precisa fazer um recorte, inclusive. Quem teve essa inclusão ao consumo? Como está essa inclusão ao consumo hoje? Inclusão ao consumo é inclusão à cidadania? Qual é a cidadania da participação da política pública, do envolvimento como movimento social? E qual é a percepção que nós temos humanista do privilégio que nós possuímos uns em relação aos outros? Então, eu acho que essas questões são fundamentais para a gente perceber o papel em que tanto
qual Estado queremos diante dessa reformulação de Brasil que teremos e estamos tendo diante da pandemia, qual o papel da sociedade enquanto ativa na construção dessas duas dimensões, tanto da democracia quanto da participação econômica nós queremos. Então, a economia de Francisco e Clara, ela vem para aquecer essa discussão. Então, o Papa Francisco, ele não quer construir um novo modelo econômico baseado em São Francisco e Santa Clara. Ele quer, na verdade, é que essa discussão acenda a percepção de que a gente precisa recompor um pacto. E aí o pacto vai necessariamente ouvir a singularidade dos territórios e da formulação do povo na sua participação. A gente se acostumou com um modelo hegemônico de mundo pós-Guerra Fria, que é esse capitalismo, mas não é natural o modelo hegemônico de economia, mesmo numa sociedade globalizada. A sociedade pode ser globalizada a partir daquilo que Milton Santos chama de solidariedade, a globalização da solidariedade, ou seja, dos laços sociais, comunicacionais, mas não precisa necessariamente ser econômico, capitalista, neoliberal. A gente pode construir uma lógica econômica alterglobalizada, né? Que uma lógica que está pensando a partir da alteridade, da solidariedade, do cuidado uns com os outros. Hoje, a globalização ela é de mercado. Então, a precarização ela se encontra em todos os cantos do mundo. Necessitamos, e essa é a novidade da discussão que o Papa Francisco propõe, essa discussão bonita que se propõe de construir um novo pacto econômico, construindo um movimento social global. Eu acho que a primeira questão que a gente coloca em xeque, né, desse movimento é essa lógica de naturalizar o mercado, mas também de naturalizar as discussões econômicas, isso que a gente chama de... Aquilo, na verdade, a Maria Conceição Tavares chama, né, desse projeto de sociedade baseado na primeiro estabilização da economia, depois o crescimento e depois a distribuição, né? Isso foi narrativo, inclusive, para as últimas reformas que nós tivemos no período, e a gente não percebe o quanto isso é grave na nossa sociedade. Uma coisa que nós temos como premissa da discussão, por exemplo, é que o Estado neoliberal, liberal, sempre vendeu aquela teoria do gotejamento, né? Que a gente conhece lá, aquelas taças, né? Coloca uma taça em cima do outro, e da outra, e na primeira taça do topo você tem um investimento econômico, capital, que é derramado na taça do centro do topo, e aquilo vai começar a escorrer sobre as taças até que chegue na base da sociedade e aqueça economicamente o povo. E isso não passa, como a Conceição Tavares fala, de uma falácia econômica, que na verdade as gotas não chegam na base, quando chegam são gotas, são poucos investimentos, gera esses abismos sociais dentro das periferias, gera esse montante de sociedade colocada nas margens, na falta de estrutura, na insegurança de se viver. Isso tudo tem um lastro. Você não só está causando mal economicamente para as pessoas, na questão material, mas você gera diversos adoecimentos. Nós estamos na iminência de um mundo que a saúde mental, o adoecimento mental, é uma doença de primeira ordem, né? É viral como a gripe, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, e isso maximizou-se aí com o período de isolamento e de trabalho exaustivo de frente à tela, né? E as metas e metas para se cumprir, ou agora a insegurança de um Estado que não tem compromisso nenhum com as pessoas. Então, o compromisso nosso é de superar essa lógica, e isso vai fazer a gente discutir questões políticas quem estuda economia no grupo aqui, os que estudam a função do Estado, trazer de maneira popular essas discussões para o meio da sociedade. Por isso que a primeira percepção, já estou várias percepções, mas uma terceira percepção dessa discussão é que a gente precisa perceber o que é limitado no mundo acadêmico. A gente pode passar 4 anos entendendo a ciência econômica, mas não desenvolver isso para a sociedade. Tanto que é tão importante os projetos de extensão nas universidades, porque coloca o estudante de cara, de frente, para a sociedade no seu entorno.
e o quanto isso pode se transformar num pacto de uma economia de Francisco e Clara. Quando a gente começa a construir no território, na nossa região, as percepções de como isso precisa ser popularizado em discussão econômica. É interessante que isso era, inclusive, um déficit muito grande. Agora que a gente está vendo youtubers discutindo economia de uma maneira grandiosa, né? Mas a gente não tinha isso num curto espaço de tempo e decorre de uma necessidade gigantesca que a gente tem de popularizar a discussão econômica, economia popular, política, né? Discutida com o povo. Isso é muito importante porque quando a gente está dentro da universidade, a gente quer falar muito, né? Como eu estou falando aqui. Então, a gente quer chegar na comunidade e esbanjar nosso conhecimento e naquela velha fórmula do conhecimento da economia, da filosofia, né? Aqueles sem luz serem iluminados com o nosso saber da economia do Estado. E, na verdade, o que a gente precisa mesmo, né? O professor Pascoal, o Baldo sabem disso, é escutar. Escutar o que o povo tem a dizer sobre o sistema que os endivida, empobrece, e buscar como pedagogos, né, como educadores, numa linguagem até freiriana, né, buscar o problema, a palavra motivadora das pessoas, né, buscar nesse problema uma amarra que coloque as pessoas em compromisso de uma justiça econômica. Não é só chegar lá e esbanjar, na verdade é perceber como as pessoas entendem o sistema. E aí você vai perceber uma nuance daquilo que foi construído no neoliberalismo, que é uma racionalidade neoliberal. Nós estamos cada vez mais desumanizados. Nós estamos cada vez mais, portanto, empresariais. Uma lógica neoliberal é a lógica da construção do sujeito neoliberal. Isso, né, passa por uma construção de um sujeito que é o sujeito empresa. Ele precisa dar lucro, ele precisa ser o gestor de si mesmo, né? Então, ele é mais individualizado, mais competitivo, né? Então, é especialista de si mesmo, é um inventor de si mesmo, é um empreendedor de si mesmo, porque ele foi, no desmonte do Estado, colocado de frente para o capitalismo como engulam, aceite-o e busque, né, uma forma de sobreviver. Essa racionalidade econômica, ela tem um viés muito desumanizador, que faz com que a gente veja essas tragédias que a gente observou, por exemplo, na pandemia, que faz a gente perceber o quanto a gente se tornou insensível, né? O vírus mostrou que a gente precisava ter uma responsabilidade coletiva, e a responsabilidade coletiva inexistia em décadas de neoliberalismo. As pessoas estão mais aí com o que elas podem fazer para sair de casa nesse período da pandemia, foi isso a discussão. Então, elas estavam preocupadas com o bar que elas precisavam desfrutar e da realidade que elas precisavam desfrutar. Então, veja, gente, eu estou fazendo o cenário, a tempestade perfeita para nós aqui, para que a gente possa ter a nitidez mesmo do cenário. E o que a gente preconiza numa transformação e numa transição social, econômica. Então, eu diria que a economia de Francisco e Clara, ela passa por essas perspectivas. Sair da competição para a responsabilidade coletiva, do desempenho para a colaboração, do individualismo para uma vivência comum, ou como nos princípios da economia de Francisco e Clara que escrevemos, dos comuns, da experiência dos bens comuns, e não são só os bens naturais, mas também os bens das políticas públicas. É uma lógica de superar a narrativa triunfante de uma lógica que só aceita privatizar, só se vende de que é eficiente o privativo. E a gente precisa desconstruir isso, sobretudo nessa lógica de privatização, né? Porque uma empresa pública, ela necessariamente não precisa estar dando lucro se, na verdade, ela é um bem público. A lógica do lucro é uma lógica imposta de cima para baixo e que a gente precisa, se não dá lucro, tem que ser vendida. E, na verdade, se ela está sendo retornada em política pública, de educação, está garantindo as periferias, está gerando renda mínima para as pessoas básicas, o que seja, a gente sabe que aquilo é a função do que é o bem comum público
e não necessariamente que aquilo, por não estar dando lucro, tem que ser privatizado. Então, a nossa função é colocar o combate dessas ideias contra a narrativa triunfante que, de certa maneira, a gente percebe, inclusive, agora vendo governos mais nitidamente, é uma narrativa estúpida porque ela ignora, que ela não se compreende, inclusive, ela só se reproduz. As pessoas não entendem, mas reproduzem essa lógica. Então, é a aberração que populismos, no caso aqui conservadores, como no nosso Brasil, ele vem trazer ódio, intolerância e vocifera coisas terríveis, terríveis. Então, a gente precisa voltar a falar de uma discussão humanista, ou, eu vou dizer aqui, ecumenista. O Papa Francisco, ele inaugura no ano de 2015 uma encíclica chamada Laudato Si. Eu sei que no grupo poucos devem ter lido, né? E eu convido cada um e cada uma a buscar Laudato Si no Google, no PDF, você vai encontrar esse livro gratuitamente, que foi escrito pelo Papa Francisco com uma assessoria de grandes pensadores do mundo, quem assina é o próprio Papa, mas ele fala justamente desse lugar da narrativa que nós disputamos. É um retorno humanista da sociedade, né? Para superar a dicotomia, né, entre narrativas políticas e ideológicas, nós estamos falando da recomposição do humano em si. Por que isso é importante? Porque nós estamos desumanizados diante de um capitalismo tão vociferal, né? E eu queria fazer uma provocação, vou pedir para a Marcela colocar o segundo vídeo do Papa, para que a gente perceba uma questão muito pertinente que o Papa Francisco propõe, que é como ele preconiza esse novo tipo de relação e por onde a gente parte na construção desse novo tipo de relação. Então, esse vídeo está disponível no YouTube, Respeito pelos Recursos Naturais, e é um vídeo que que inclusive é lançado pelo Papa, pela equipe lá do Vaticano, de 15 em 15 dias com alguns temas. Eu agradeço ao Francisco Surian. Olha, o Surian está aqui, conheço o Surian, que legal, colocando o livro aqui do Vaticano, pelo site do Vatican News, do Papa Francisco, Laudato Si. Por favor, Marcela, obrigado pela gentileza. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Não há saque e sim partilha. Veja que nesse vídeo tem questões muito sutis de discussão. A primeira que o Papa Francisco vai trazendo, né, a crise global do descarte da natureza, do trabalho escravo e da amarra que o capitalismo criou, né? Tem um livro que recentemente estou lendo que trata exatamente do capitalismo imperial. Ele narra justamente, o Rick Brand, que anteriormente, no passado, as pessoas lutavam contra o império, né? O castigo era estar dentro do império, queriam uma vida livre do império. Hoje, né, sair do império é um castigo, o império do consumo. Mas o império do consumo, ele cria uma amarra. Qual é essa amarra? Que, na verdade, não sabendo nós por onde vêm os métodos que compõem a minha roupa, as origens que compõem o meu consumo, o meu alimento, nós estamos, ao mesmo tempo, naturalizando e criando uma amarra que gera desemprego, que gera
exploração do trabalho, que gera trabalho precarizado, porque essa amarra do capitalismo faz cair sobre nós uma culpabilização e gerar até essa ideia da inação social, ou seja, eu não vou fazer nada porque eu também causo esse mal no sistema. O Papa Francisco, ele propõe de uma maneira provocativa. Vocês veem que no vídeo, um homem, um empresário, então, de terno e gravata, ele chega com uma pasta de desenvolvimento sustentável, plano de desenvolvimento sustentável, senta, e ele fica aguardando que um operário negro abra a porta, o acolha, e logo quando ele entra na sala, vê na mesa uma pessoa local, uma mulher local, uma moradora local, para fazer essa conversa sobre desenvolvimento econômico no território. Então, o que está por detrás da discussão da economia de Francisco e Clara? Recompor um pacto onde a primazia seja o território, o trabalho, em detrimento do negócio econômico. Ou seja, o empresário, o investidor, ele precisa necessariamente reconhecer os impactos sociais e econômicos do território e a necessidade da primazia de quem debate, quem faz essa discussão com o grupo, com o território, seja trazida pelo grupo, pelas pessoas, pelos locais. Então, uma economia que vai estar centrada no território. As pessoas são corpos econômicos, a comunidade é um território econômico, né? Um corpo econômico. O território é um corpo econômico. Portanto, a gente reconhece que a economia precisa ser reinventada a partir desses locais. A grande fuga de capitais, que é o problema central no sistema do capitalismo, que não gera desenvolvimento e que esses capitais vão para fora, gera uma população que é economicamente ativa, gerando riquezas que não são geradas em políticas públicas no território. Então, na economia de Francisco e de Clara, se centrou a discussão em algumas vilas temáticas, que duas eu acho que são de especial interesse desse grupo aqui que faz o debate sobre uma jornada de negócios. E a ideia dos negócios em transição e a ideia dos negócios para a paz. Eu cito alguns exemplos. Quanto mais nós desenvolveremos, por exemplo, o maior desastre ambiental que vivemos no Brasil, com a Vale, em Brumadinho, e também anteriormente em Mariana, em Minas Gerais. Nós estamos falando de um desastre de uma grande empresa, uma grande corporação, e nós não discutimos o quanto esses negócios que existem no mundo, como o da Vale, geram conflitos sociais, econômicos e precarização da vida, e o quanto esses negócios precisam ser embargados, segurados, buscado transições de modelos de negócios que primaziem a comunidade. Por isso, negócios em transição e negócios para a paz. Essa discussão da economia de Francisco e Clara coloca na centralidade o papel das pessoas e das comunidades. E isso vai necessitar, por parte de nós, aqui, então falando dos estudantes aqui da Unisantos, por parte de uma atenção em duas dimensões. Uma do campo popular. Ouvir os movimentos sociais e suas contribuições. Com certeza, a Unisantos já teve muitos momentos aqui com um grupo de conhecer, por exemplo, o Fórum Social da Baixada Santista, de conhecer as redes de economia solidária, quando a gente percebe que essas pessoas estão contribuindo para uma transição econômica a partir da contribuição popular de saberes econômicos. Isso precisa, cada vez mais, ser fonte de discussão nossa e de popularização das ideias da economia de Francisco e Clara. Se aproximar dos movimentos do que falam, ou construir outros movimentos que popularizem a discussão econômica. No campo dos movimentos sociais, eu diria que o diálogo com eles se dá cada vez mais possibilitando que esses debates tenham eco, como também no saber acadêmico, no campo acadêmico, o olhar da pesquisa, sua contribuição social, para que isso seja, de fato, uma contribuição para discutir essa transição econômica que tanto almejamos. Então, e quais são, acho que, esses dois pontos centrais que a economia de Francisco e Clara mostra ao superar essa economia dos mercados e primaziar uma economia da comunidade? Nós estamos falando de combater o endividamento e o empobrecimento da população. E isso vai ser balizado por dois movimentos: ações cooperativas
e políticas públicas. Então, a gente discute o Estado e, ao mesmo tempo que discute o poder popular. Isso não deve nos ser estranho na discussão econômica, se a gente entende que a economia, como administração da casa, administração dos nossos bens coletivos e comuns, nós estamos falando do povo detendo dessa democracia econômica, que é a participação efetiva nos interesses econômicos coletivos. Então, nós estamos falando, então, de mobilizar cada vez, a partir desse cenário de desconstrução das políticas públicas, das políticas de trabalho, a retomar, a forjar essa discussão do cooperativismo dentro das nossas comunidades, como um processo educativo cada vez mais vivo, e também discutir a retomada de um Estado que proponha políticas públicas para todos. Isso é a economia no centro da discussão, que gera justamente esse compromisso ético com a sociedade. Me lembro do Walter Benjamin, né, um filósofo muito conhecido, que falava que é preciso ler a história no contrapelo. A gente normalmente penteia o cabelo para um lado. Quando a gente penteia assim, o cabelo para um lado, tem fios que ficam invisíveis, que sempre ficam guardados. Walter Benjamin falava para a gente ler a história no contrapelo, fazer a escovação ao contrário e perceber os fios que nunca são vistos. Nesse saber econômico, né, acadêmico, é usar o nosso compromisso ético da economia para os excluídos, esses fios que não são percebidos. E isso a gente tem discutido, que isso é uma narrativa econômica de libertação, que é justamente nós construirmos uma contribuição econômica que esteja para a libertação do sujeito diante desse capitalismo, né, que contribui para novas narrativas sociais, arquiteturas sociais dinâmicas, onde se contribui para o cooperativismo, para a formulação de práticas colaborativas, cooperativas nos territórios. A economia de Francisco Clara então vem realmar essa prática viva de sermos comunidade em anos que cada vez mais impera essa narrativa do individualismo, do fim da comunidade, do fim da sociedade, como Margaret Thatcher falava no passado. Bem, quais são os grupos que necessariamente a gente precisa priorizar nessa discussão? Estamos falando das mulheres, estamos falando das juventudes, estamos falando dos idosos, das periferias, estamos falando da população negra, porque nós estamos falando de um sistema econômico que se apropriou de mazelas históricas. O patriarcado, o racismo é anterior ao capitalismo. Então, ele necessita também de uma discussão muito séria, que não é o capitalismo, o fim do capitalismo, que vai resolver o racismo e o patriarcado, mas necessariamente para acabar com um sistema tão desigual, superarmos ele, buscarmos uma transição, necessariamente precisa se combater nessa lógica capitalista, essa lógica patriarcal. Mas por quê? Quando eu falava justamente dessa responsabilização coletiva que nós temos diante desse território, não é que nós somos culpados por isso. Existe uma lógica social colocada e a nossa reprodução. Mas nós precisamos repactuar a responsabilidade. É como, por exemplo, se uma pessoa que, na discussão sobre racismo, diz, você é culpado pelo racismo? Não, você não é culpado, mas você ignorar o racismo e a sua reprodução do racismo lhe faz culpado, lhe faz individualista por não perceber a responsabilidade, o ponto que você precisa se desconstruir dessa reprodução que nós fazemos todos nós. Então, essa responsabilidade coletiva é o chamado da economia de Francisco e Clara, e aí eu gostaria até que a Marcela pudesse nos colocar aí um pouco um slide para que a gente visse essa provocação por onde ela vai. Por que a economia de Francisco e Clara? Né? Pela sua possibilidade, pode passar um slide? Essa possibilidade de recompor forças sociais. Há uma nova geração de direitos humanos no entorno das novas economias no mundo que estão nessa disputa certeira de qual tom dar às novas economias. Então, nós estamos falando na América Latina do bem viver. Os povos indígenas dos Andes falam do bem viver dos povos, que é uma narrativa, uma filosofia de viver para indígenas que passa pelo bem conviver, pela partilha, por uma economia comunitária, por uma economia colaborativa.
Eu coloquei bem viver e ecologia integral porque eles se encontram muito. Ecologia integral é essa dimensão que o Papa Francisco vai dar à discussão sobre dimensionarmos toda a relação econômica a partir de uma perspectiva ecocêntrica da vida, onde a vida do planeta tem que ser a baliza para a construção de políticas sociais. Na Europa, por exemplo, nós temos muito grande, com muita força, o decrescimento. Não é tão fácil o decrescimento ser uma política forte, uma narrativa política forte na América Latina, porque nós sofremos, na verdade, uma precarização do consumo, uma precarização da vida e sociedade, e sempre buscamos crescer o quanto a Europa cresceu, e, na verdade, como diz a teoria da escada, né? Sempre quando os países subdesenvolvidos buscavam subir, os países do norte global buscavam chutando a escada. A teoria do chute da escada, né? Eu falei errado. Que é normalmente que os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos, mantenham sua dependência sobre as grandes potências. Então, o decrescimento não pega muito bem aqui, mas na Europa pega com muita força a narrativa política de discutir o decrescimento. E o decrescimento não é aquela perspectiva estética do minimalismo, é uma filosofia de consumir menos. A mesmo sentido, na América Latina com força, o ecofeminismo vem propor relações econômicas solidárias a partir da economia solidária, a partir de redes colaborativas. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos cresce com força os movimentos, junto àquela deputada Ocasio, sobre a questão do Green New Deal, né? Uma plataforma política de recuperação do Estado a partir das políticas verdes. Então, por isso, Green New Deal, né? Desenvolvimento de economias de políticas públicas de recursos ambientais. Ou eu acho que é muito importante a gente começar a se aproximar dessa discussão da teoria monetária moderna. Inclusive, o único livro dessa discussão brasileira, né, foi editado por um jovem como eu da economia de Francisco e Clara, que é o David Decache, que está em Brasília, da teoria monetária moderna, que discute a centralidade das finanças no mundo capitalista, onde a moeda tomou uma força, né, absurda, que você emite moeda para salvar bancos, mas você não emite moeda para garantir uma renda mínima para as pessoas. É a contradição que o governo brasileiro viveu recentemente na pandemia. Não queria emitir moeda de jeito nenhum. A Alemanha emitindo moeda, bilhões e bilhões, porque precisava recuperar a economia do país. Teoria monetária moderna, eu acho que tem que estar no ponto 1 das nossas discussões em grupos, ler como acontece essa discussão, porque é muito mais do que aquele negócio que emitir moeda vai gerar uma inflação. Na verdade, são essas fábulas que sustentam essa lógica neoliberal. Então, eu acho que... E para encerrar, eu acho que essas plataformas contemporâneas, eu diria que os comuns, que são políticas públicas comuns, onde você tem uma radicalização da política comunitária por meio de ecovilas, da economia solidária, de um orçamento participativo, fortalece isso que a gente está falando de políticas públicas comuns, ou seja, comunidades que vão exigir viver comunitariamente e coletivamente a partilha, né? Eu acho que isso são demandas importantes. Uma delas, por exemplo, é os bancos de desenvolvimento comunitário, que colocam na centralidade uma moeda para construir uma nova lógica de consumo e de solidariedade no bairro. É uma educação. Portanto, a economia, e aí eu vou buscando aqui encerrar essa fala longa que tive com vocês, a economia ela vai buscando esse sentido de trazer o comunitário. Então, ela traz uma utopia de confecção dessa aldeia global. Para vocês terem ideia da relação economia e educação, como ela é importante, nós tivemos agora, recentemente, tivemos no mesmo ano que o Papa Francisco chama a economia de Francisco e Clara, um chamado para um pacto educativo global. E aí, por que um pacto educativo, meses depois que o Papa propõe um novo pacto econômico? Porque sem uma nova educação não haverá, um novo pacto educativo, né? Não haverá um novo processo econômico discutido na sociedade. Ele está dizendo que é discutir com as comunidades, né? E eu tive uma experiência muito bonita com comunidades de periferia, porque eu conversei com alguns amigos e começaram a desenvolver a economia de Francisco e Clara nas suas comunidades, e eu perguntava, né, na comunidade que você vai falar de economia de Francisco e Clara, o que acontece? E aí um amigo falou, olha, eu fui falar de economia de Francisco e Clara e o povo começou a falar de nós, né? Cada um falando de si, dos seus desafios, do endividamento, da cultura da drogadição,
do perigo aí da violência, dos laços desvencilhados das comunidades. E o que aconteceu? Falamos de economia de Francisco e Clara, porque falamos da vida em busca, em romper uma lógica de precarização e de individualismo. Portanto, o quanto é importante, ao irmos conversar sobre economia de Francisco e Clara, sobre economia política, é, na verdade, desenvolver que as pessoas percebam a economia na sua vida, o endividamento e o mal que ele corre em si. Porque, quando as pessoas falam, nós precisamos combater a pobreza no Brasil, eu tenho muita dificuldade com essa leitura, como outras pessoas, que, na verdade, o que a gente precisa combater, a grande injustiça do país, é a riqueza, que concentra e que gera a pobreza e a miséria. Então, você combate a riqueza para que você chegue ao desenvolvimento do fim de uma pobreza, de uma miséria nesses moldes que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, né, construir essa cultura ecológica, a economia de Francisco e Clara, ela está mais para essa lógica de plataformas contemporâneas, ou seja, qual é o pensamento que é desenvolvido na nossa comunidade? Quais são as práticas? Qual é a cultura educacional posta para uma comunidade? E aí você vai vendo laços econômicos solidários desenvolvendo. E aí eu acho que nós temos 4 pontos, pode até passar por gentileza, Marcela, para a gente ir encerrando, 4 pontos centrais dessa discussão, né, da prática educativa no território, que é justamente a gente começar processos que busquem uma transição, uma mudança, ou seja, das lógicas de forma de reprodução e consumo da nossa realidade, para reduzir as distâncias. Nós estamos falando de pessoas nas periferias que não têm acesso a um trabalho de qualidade, que atravessam a cidade para trabalhar, para buscar fazer um bico. Então, você muda uma lógica de forma de reprodução e do consumo e da produção do trabalho. Então, a gente está falando de uma economia no local, no território, cooperativa, para você reduzir as distâncias. E, ao mesmo tempo, você vai percebendo que essas formas de discussão econômica que começam a surgir pela economia solidária, popular nos territórios, ela sempre está voltada para a questão da alimentação, nessa questão central, da agroecologia, por exemplo, da discussão de espaços agrourbanos. Então, a gente está falando que a gente precisa ruralizar o urbano, trazendo alimentação saudável para os territórios. Então, isso tem acontecendo, essa mudança, reduzindo as distâncias e ruralizando o urbano, vem acontecendo com muita força nas experiências da economia solidária, por exemplo. É uma prática educativa de um movimento social. Pode passar mais um, Marcela, para o fim, que nós estamos falando de 4 plataformas que precisam estar no horizonte da nossa discussão, né? Pode passar, Marcela, por gentileza. Que é a percepção da discussão e da vivência, onde o mundo, onde tenha 0 bilionários, a gente tem que discutir o fim de uma cultura de tanta concentração de riqueza em pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Não dá para conceber isso, né? De 0 emissão de gases e de 0 desempregos. Esses 3 movimentos a nível global concretizam o horizonte de uma transição socioecológica. E, por fim, isso vai se dando no território, aí você passa mais um, por gentileza, Marcela, que é a concretização dessas 4 dimensões. A dimensão de uma economia, de uma educação, que desenvolve a educação popular como ferramenta de aproximação pelos problemas reais das pessoas no território. Uma dimensão lá à sua direita da ecologia, que é participar das transformações do bairro numa verdadeira casa comum, onde a experiência ecológica é construir novas arquiteturas sociais. Aí, descendo nessa mesma linha, uma experiência nova para o grupo aqui, que eu não falei até agora, de ecumenismo. Nós estamos falando de uma dimensão, de uma discussão trazida por um papa, religiosa. Mas não é para afirmar o catolicismo, mas uma espiritualidade como vivência da justiça socioeconômica. E, portanto, a gente precisa afirmar essa dimensão ecumênica, chamar as religiões diversas para dialogar conosco, chamar grupos distintos para contribuir, daqueles que têm fé e dos que não têm fé. Padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, falava religiões não são lideranças religiosas. Ele fala, eu não sou, padre, uma liderança religiosa, eu sou um servidor religioso. O quê? Eu estou a serviço da vida para a construção do amor entre as pessoas. Jesus não trouxe religião, ele trouxe o amor, né? E aí, na nossa constituição, instituição religiosa, ok, concebemos as questões históricas, mas precisamos retomar um caminho de construção da solidariedade, do amor, enquanto a profissão da fé e da leitura de Deus na nossa volta.
E, por fim, essas questões, gente, por mais estranhas que pareçam, constroem uma nova cultura econômica. A relação ecumenismo para a justiça, as religiões têm a discussão econômica nas mãos. Hoje, inclusive, as relações sociais religiosas nas comunidades periféricas, cada vez mais você vê grupos se movimentando de maneira religiosa a partir de interesses econômicos. Ou seja, aquela igreja ali, meu irmão arrumou um trabalho para mim, estou lá congregando na igreja, estou lá participando daquela comunidade. Então, há um interesse econômico por detrás também da formulação e do fomento das comunidades intencionais, que são as comunidades de fé. Então, a gente precisa discutir isso para dentro da comunidade de fé. Por fim, desenvolver tecnologias sociais, como se diz na economia solidária, de cooperação, tendo a capacidade de pensar novas relações econômicas não pautadas pelo lucro, e assim nós contribuímos para uma sociedade que está em multirão de transformação. Professor Tomil, desculpa por ser tão longa a minha fala, mas eu gostaria de agradecer mesmo esse primeiro momento de exposição com vocês, espero não ter cansado, e aproveitar vocês para um diálogo. Obrigado. Eduardo, parabéns, viu? Essas formas representam, acredito que todos os que estão aqui. Tá? Antes de a todos que querem fazer uma pergunta, por favor, o chat está aberto, tá? E os alunos se identifiquem, tá? Coloquem o nome e o curso, por favor, aos alunos da nossa instituição. Sim, quem falou? Oi. É Elias. Sim. Eu quero só aproveitar para anunciar a presença do professor Luiz Carlos Ferreira Gomes. Foi nosso professor na Unisantos, foi meu professor. Depois ele foi para a Universidade Estadual de Goiás. Aqui foi coordenador do curso de administração. Ele está presente aqui na palestra, ok? E se eu conheço ele, provavelmente ele vai fazer alguma pergunta. Tá certo. Eu também vou aproveitar para registrar a presença do professor Francisco Surian, que é o coordenador do curso de Teologia, tá, da nossa instituição, e também o Denis Luiz de Carvalho, que é economista, professor, ex-aluno da Unisantos, e que hoje é delegado do Conselho Regional de Economia, né, do Estado de São Paulo, a maior autoridade dos economistas aqui na região, tá certo? Então, devem ter, mas tem uma companheira que é até de Imperatriz do Maranhão, Eduardo. Ela disse o seguinte, ela fez um comentário, é muito bom ouvir o Eduardo. Ela é de Imperatriz, lá no Maranhão, é distante, eu conheço Imperatriz. É muito eu não conheço, mas eu conheço a Conceição. Está devendo um Maranhão para nós. Muito bom. Então, professora Zara também comentando, que prazer, muito grande, falando do professor Luiz. Tá? Então, está aberta. Quem é que as perguntas? Deixa eu ver. O professor Pascoal quer fazer uma pergunta, professor? O Carlos até fez uma pergunta no chat aqui. O Carlos fez? Então tá. Carlos Por favor, eu não domino essas ferramentas, então me ajudem, então. Carlos, Carlos Augusto. Isso. Professor Carlos Augusto. Professor Carlos, obrigado. Professor Carlos Augusto, curso de administração. Tá. Maravilha. Como podemos desconstruir a visão de que essas transformações econômicas são utópicas? Muito obrigado, professor Carlos. Já posso falar, professor Tomil? Sim, fica à vontade. A tarefa, professor Carlos, de fato, ela não tem uma receita única, né? Eu vejo, na verdade, a nossa importância de conectar as nossas práticas ao que a gente tem visto de mais primoroso no debate brasileiro, pelos movimentos populares, por exemplo. Então, primeiro vou fazer uma crítica e depois a gente busca um pouco das soluções, né? A gente percebe que alguns, tanto acho que partidos políticos quanto movimentos sociais, abandonaram um pouco da agenda econômica, discussão econômica de maneira mais forte. O que a gente tem visto na verdade, por exemplo, nós estamos sobre um péssimo cenário econômico, que você tem um desgoverno em série. Então, você tem, por exemplo, a discussão que o Estado brasileiro, desmontado,
privatizações acontecendo de maneira muito violenta, e com a entrada das redes sociais e a importância de movimentos sociais e partidos serem benquistos pelo meio social, pelas redes sociais, a gente não está entrando nos debates em busca de uma boa lacração nas redes sociais. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu fui acompanhar as pautas das manifestações do Fora Bolsonaro, por exemplo, que tem uma bandeja séria de discussões econômicas e de alternativas. Não se faz, porque é melhor usar o jargão da internet e falar o que a internet está falando. Então, acho que tem uma crise na questão dos dirigentes políticos e econômicos nossos, sociais, dos movimentos, que é pautar a economia nessa discussão das transformações. E porque para essas dirigentes e grupos, parece que as questões estão... A gente está falando mesmo de utopia para esses grupos, professor Carlos, né? Para esses grupos de dirigentes, a economia virou... discussão de novas plataformas econômicas virou utopia. E nós estamos exatamente num interregno, né, de uma situação, inclusive, parafraseando Gramsci, né, que o velho que não morreu, mas a gente já sabe que está à beira da morte no sistema econômico, e um novo que a gente sabe que existe, mas não cai em nascer. Então, nesse interregno, onde acontecem um monte de sintomas mórbidos, como o populismo conservador aqui no Brasil, a gente precisa pautar a discussão econômica de maneira popular. E isso, por exemplo, para um grupo universitário, vamos pegar aqui as matérias, vamos fazer uma roda de conversa na nossa comunidade, discutir o Karl Marx. Não é isso, né? Discutir a análise econômica política. Não sei se é por aí, mas, na verdade, é recompor redes de discussões econômicas. O Brasil tem experiências riquíssimas, por exemplo, do orçamento participativo. Foi primoroso nos anos 2000, no Fórum Social Mundial, a discussão do orçamento participativo. Que tal retomarmos essa discussão de governança? Que tal pegarmos a economia de Francisco Claro e batermos em todas as escolas católicas do Brasil e falarmos, olha, a gente precisa discutir economia, que o Papa está falando aí, que temos que discutir economia. A gente tem feito isso na articulação. Temos falado com milhares de colégios para discutir. Que a aula de matemática e de geografia discuta orçamento participativo, porque a matemática e a geografia pode falar de território, de finanças e discutir isso de uma maneira concreta. Nós estamos falando de reconectar saberes, então eu acredito que a educação que foi, por conta do mercado, transformada numa dimensão muito fortemente de produtivismo, e cada vez mais o tecnicismo, né? O Papa Francisco condena a tecnocracia que impera na nossa prática educativa, inclusive na Laudato Si, o documento que eu citei com vocês, lá no número 111, ele critica isso porque, na verdade, a gente precisa voltar a uma dimensão integral da discussão. A economia tem que estar próxima da educação, que tem que estar próxima da sociologia, e tudo isso tem que integrar uma discussão de primazia do bem comum. Pode parecer balela isso que eu estou falando, mas, na verdade, é prática como, por exemplo, trazer a universidade para dialogar com o território, trazer a universidade para desenvolver programas de desenvolvimento territorial, trazer a escola para pensar o seu bairro, os estudantes pensarem em seus bairros. Eu acho que isso deixa de ser uma utopia e começa a virar forma concreta de discussão. Há uma carência muito grande na discussão da democratização educativa, né? E a democratização do saber é colocar, e a gente tem um Paulo Freire para nos ensinar muito sobre isso, que é colocar o povo em contato, estudantes, aprendentes ali, a conduzirem um projeto de sociedade para o bairro. E aí eu acho que como perspectiva central, professor, nós precisamos combater o esfarelamento da vivência comunitária, né? A gente precisa voltar às experiências das salas, dos grupos de estudo, tal, estarem mais nas comunidades do que estarem ali correndo atrás do produtivismo, correndo atrás das suas metas educativas e de todo um enlace burocrático que cria em si, e não pensar a comunidade. Eu sei que são questões muito sérias, toquem pedras de toque muito sérias, mas que eu acho que a gente, superando elas, a gente coloca uma educação econômica a serviço, né, a serviço da comunidade, e a gente começa a gerar um número de lideranças políticas muito grande no Brasil. Eu acho que agora a gente está nesse estágio de sociedade, né, nesse momento, onde que a gente não tem
capacidade de dizer que a gente tem uma discussão plataforma econômica séria para 2022. Não temos. Mas nós temos um campo aberto de discussão educativa popular nas comunidades, e isso a gente consegue perceber que há uma iminência das paróquias, das igrejas se abrirem para esse debate. Veja, temos aqui o Baldo, que faz parte da nossa articulação dentro da Diocese de Santos. Que rico seria se nós aqui do grupo tivéssemos disponibilidade para os finais de semana se encontrar nas paróquias da Igreja Católica da Diocese de Santos para conversar com as lideranças. E o padre, claro, que o bispo Dom Tarcísio, inclusive, Dom Tarcísio Caramussa, que muito aplaude a economia de Francisco e Clara, com certeza vai apoiar que o padre fale no final da missa que o grupo está ali para conversar sobre economia com o povo e sobre o chamado do Papa. E é claro que vai ficar pessoas. Então, a gente retoma um ânimo e uma ação social engajada que retoma esse processo e deixa de ser, então, professor Carlos, uma utopia, né? Uma coisa distante, mas vira um alimento de discussão e de encontro. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Pascoal, tem um comentário e duas perguntas. O comentário é da professora Dalva, que ela fala: parabéns, Eduardo, essas palavras me dão ânimo para enfrentar um cenário ruim como a que estamos vivendo. E a pergunta é do aluno Diego Ribeiro, do curso de administração. Eduardo, boa noite. Como se aplica um capitalismo humanizado, conforme citado em sua palestra? Eu também vou fazer a pergunta do professor Carlos Pereira. Parabéns, professor Eduardo. Qual o melhor caminho para chegar ao menos tangenciar 0 bilionários e 0 desempregados? Tudo bem? Preciso repetir, Eduardo? Não? Tá tudo bem? Ok. Não precisa, não. Eu já falo, já? Beleza. Sim. Então, eu começaria pela questão que o Diego faz. Muito obrigado, Diego, da administração. Bem, essa discussão do capitalismo humano não, perdão, do capitalismo humanizado, capitalismo humanista, agora eu lembrei, é uma discussão que surgiu pelo Fundo Monetário Internacional sobre lideranças globais para buscar uma transição. Por quê? Aquela velha fábula do Frantz Fanon e do Milton Santos colocando: se as imensas maiorias do mundo descobrirem o mal que o sistema econômico e de governo faz para elas e se revoltassem um dia, os bilionários, os ricos do planeta nunca mais dormiriam do mesmo jeito, nunca mais deitariam o travesseiro do mesmo jeito. Vem de um alerta que eles sabem que é a potência dessa fase do neoliberalismo em criar ciclos cada vez mais agressivos de retiradas de direitos das populações, faz com que os movimentos sociais cada vez mais popularizem essas discussões econômicas. Então, eles sabem que ou há uma irrupção de sistema e o povo, de fato, vai nessa onda, que é uma onda pós-capitalista, ou a gente cria um verniz de discussão de um capitalismo mais humanizado e, com isso, cria a manutenção desse sistema nas suas bases de expropriação do trabalho, de manutenção das fortunas, dessas riquezas que passeiam pelo planeta aí, não importando os estados políticos. Então, o capitalismo humanizado aí, que é discutido e que pegou muita força, né? Eles têm até um termo mais que está pegando mais, que é o capitalismo inclusivo, que é justamente buscar, né, nos países, pactos econômicos. Sentaram com o Papa Francisco, falaram que vão mudar esse sistema, mas ele não vai nos problemas centrais, né? Falar que para as mudanças climáticas não resolve o problema do sofrimento humano, porque a pobreza ainda vai existir, só vai reduzir as margens da pobreza. É isso que eles estão falando. É isso que está falando que também vai reduzir a incompatibilidade desse sistema econômico hoje com os sistemas democráticos. Porque cada vez mais precisa ser, com medidas autoritárias, buscar responder a esses interesses dos grupos econômicos. Então, nós temos um problema central nessa ideia do capitalismo inclusivo, capitalismo humanizado. O que a gente precisa é disputar essa lógica do humano.
Por isso, a discussão do eco-humanismo, que é a gente superar essa lógica de um capitalismo e buscar um eco-humanismo que as balizas da discussão da arquitetura social nossa tem que estar posta a partir da dimensão da natureza, da mãe terra, como dizem os povos indígenas, e de todas as periferias. Por isso que é uma balela essa discussão do capitalismo inclusivo, humanizado, a gente disputa. Capitalismo humanizado, capitalismo inclusivo é como falar fogo molhado. A gente fez uma nota na articulação brasileira que não bate, não tem raiz, na verdade é verniz de discussão. E para nós caminharmos, como o professor Carlos coloca aí, né, sobre 0 bilionários e 0 desempregados, a gente precisa cada vez mais criar plataformas grandes de discussão. Então, eu falava um pouco da ação na última questão sobre a educação territorial, mas nós precisamos cada vez mais juntar as pontas. Nós estamos na época da comunicação global, mas você ainda vê movimentos e plataformas discutindo pautas muito separadas. Eu tive uma reunião essa semana com a Rede Igrejas e Mineração, que querem fazer uma parceria com a Articulação Brasileira da Economia de Francisco Clara, para propor uma campanha de desinvestimento em mineração. O que é isso? Que nós efetivemos as pessoas, as comunidades, a consumirem mais da economia solidária e menos das grandes redes que criam manutenção da mineração. Porque senão dessa maneira, a gente continua a favorecer os interesses das grandes minerações e das grandes corporações. Então, a gente precisa cada vez mais criar campanhas de desinvestimento. A quem gera bilionários, por exemplo, a Avan, essa grande rede. A gente precisa, dado o histórico, você vê o bilionário que conduz a corporação, a gente precisa promover campanha de boicote de desinvestimento, não consumir desses grupos. E isso gera uma grande rede de discussão, porque você começa a reunir grupos do país inteiro. Então, acho que a gente precisa criar campanhas que reúna atores globais, atores nacionais distintos, e com isso possibilitar desinvestimento em bilionários e possibilitar cada vez mais a discussão de políticas públicas de geração de trabalho a partir de um trabalho descentralizado. A gente também tem que superar essa lógica de um Estado grande que precisa resolver todos os problemas. A gente precisa, na verdade, descentralizar o poder do Estado para as comunidades. Então, um Estado que é favorecido pela comunidade, a comunidade cria trabalho autogestionário, cria geração de renda a partir da economia solidária. Esses são caminhos. Eu sei que, né, Carlos, de fato nós estamos falando de questões que levam a um longo prazo, mas eu acho que tem dicas importantes que esse cenário está colocando para a gente de se organizar e superar essa lógica. Então, obrigado, viu? Agora eu vou abrir a palavra para o senhor Pascoal. Bom, eu queria lembrar do Ubaldo, né, aliás, quem lembrou foi o Eduardo. O Eduardo lembrou bem do Ubaldo, da importância do Ubaldo para a economia de Francisco aqui na Baixada Santista, né? Ele vem fazendo um trabalho, enfim, assim, muito solitário, né? É isso que a gente tem que relembrar. E a importância dele é enorme, né, para fazer esse tipo de trabalho, e a gente precisa adensar o trabalho dele, juntar mais pessoas, né? Outra coisa que eu queria dizer o seguinte: o Eduardo brasileiro, ele é sociólogo, né? Mas ele é um tremendo economista, né? Quer dizer, os conceitos que ele coloca, tá certo? Eu gostaria muito que os economistas chamassem para si esse tipo de comportamento que ele tem de buscar a economia como busca da felicidade para todos, né? Para todos, e não para alguns, né? É muito na linha da Maria da Conceição Tavares, né? Que ela fica brava quando diz que aqueles economistas que não ligam para a questão da desigualdade social, ela fica louca da vida. Mas tem um monte de coisa que o Eduardo falou e que, enfim, a gente poderia comentar, fazer perguntas em cima. Vamos ver. Eu acho que uma coisa que me ocorre aqui é que a Unisantos, né, me proponha fazer essa proposta, me permitam fazer essa proposta, porque eu não sou mais do quadro da Unisantos, mas acho que seria importante ela rever todo o seu
portfólio de cursos que ela tem, principalmente nesses cursos na área de negócios, né? Dentro dessa linha da economia de Francisco, acho que a economia de Francisco não tem lugar que ela caiba melhor do que, né, nas universidades, principalmente numa universidade católica, né? Então, talvez rever, né? Será que a nossa grade aqui de disciplinas atende à economia de Francisco? Acho que essa é uma questão para ser colocada. Eu lembro que, um pouco antes de eu sair da universidade, eu vinha conversando com a professora Carla e a gente propôs criar uma linha de pesquisa sobre desigualdade social e dívida social, né? É absolutamente essencial, né? Não dá para um economista não ter isso como o mote principal, né, da sua carreira, né? E a dívida social é muito mais importante do que falar em desigualdade social. A desigualdade é super importante você combater. Mas se você zerar a desigualdade hoje, tá certo? Você vai continuar com a tremenda dívida social. Não adianta apenas zerar. Ou seja, você precisa combater a dívida social através, por exemplo, de uma reforma tributária sobre os muito ricos, né? Ou sobre os ricos, né? Então, acho que são coisas que a universidade podia pensar, juntar seus alunos, professores, e não só professores de economia, né? Acho que todo mundo está envolvido nessa questão da desigualdade social. Porque a desigualdade social, ela não é só um problema ético, né? Precisa pensar nisso, né? Numa universidade que tem cursos de negócio, quer dizer, além do problema profundamente ético e que já deveria bastar para a sociedade tomar providências para combater a desigualdade, mas já que não combate, é preciso alertar a sociedade que a desigualdade social, a dívida social junto, né, elas prejudicam muito o funcionamento da sociedade, né? Então, querer uma sociedade produtiva, né, com a desigualdade que a gente tem, com a dívida social que a gente tem, é sonho, né? O Brasil não pode voltar a crescer, né, com a tremenda desigualdade que tem. Tem inúmeros trabalhos mostrando isso, até de prêmios Nobel de Economia mostrando isso. Então, acho que tem muita coisa, né, para se colocar. E dentro da linha que o Eduardo colocou, né, do amor, de você, enfim, pregar uma sociedade mais gostosa de se viver, né, uma sociedade, né, tem uma epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que ela diz assim, o Eduardo conhece bem e várias outras pessoas aqui também, mas talvez a maioria aqui não conheça. A segunda epístola diz assim, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quem colheu demais não teve excesso, quem colheu de menos não teve falta. Eu acho que isso, como objetivo social, é uma coisa fantástica. E é muito parecida com a famosa frase de Marx, que é a frase mais conhecida do Marx, né? Que é de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades. Mas, para não falar em Marx em determinados, né, ambientes que a pessoa já não vai ouvir mais o que você falou, pode falar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que acho que é uma... Mas, enfim, eu queria dizer da imensa alegria de ouvir a palestra do Eduardo, foi excelente. Nesse ambiente aí da Universidade Católica, acho que tem tudo a ver com a Universidade Católica, né? E tem tudo a ver com essa proposta de se renovar, né, a grade das disciplinas
principalmente do curso de economia, né? Parabéns aí, Eduardo, parabéns ao Elias, parabéns ao Tomio aí pela semana, né? Semana maravilhosa. Assisti 2 dias só, mas já valeu, né? Para mim, valeu muito. Era isso que eu queria dizer. Desculpe aí me alongar tanto. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Eu quero dizer uma coisa, professor Tomil, e agradecimento ao Pascoal, porque eu acho que ele tocou no ponto mais nevrálgico da nossa missão, do nosso desafio. O Papa Francisco, na discussão da economia, na discussão do pacto, ele falou: sonhamos com todas as universidades e escolas aderindo a currículos humanistas, e que, na verdade, é olhar para os currículos e falar o que isso está refletindo na vida da sociedade, né? O que está refletindo na vida do entorno da comunidade. Quando a gente pensa no impacto de um shopping center, né? E muitas universidades, inclusive, já têm shopping centers debaixo dela, do lado dela, em cima dela, dentro dela, né? Quando você pensa no shopping center, o impacto que ele gera no bairro e o capital que vai embora, a mesma coisa eu acho que a gente deveria pensar no impacto ético, humanista, que uma universidade pode gerar no seu entorno. E não é só na geração de ensino, mas na geração de tecnologias para o povo saber caminhar e construir alternativas. Então, eu acho que seria muito importante a gente pensar essa dimensão dos currículos, e aí lá, discutindo isso na economia de Francisco Clara, a gente chama de currículos integrais, que não pensem mais agora particionados no seu saber, mas busquem um cruzamento de esferas que são centrais, né? Um economista que não passa pelo campo do reconhecimento dos desastres ambientais, climáticos, que não passa pelo campo do conhecimento dos saberes teológicos do povo. Por exemplo, o professor Pascoal usou aí uma discussão bíblica muito pertinente, porque tudo que você vai perceber da relação de Deus na história, Deus, ele é a relação. Deus, ele busca recompor espaços, encontros, laços de amorosidade. A religião está aí como uma discussão muito séria que o Brasil viverá uma ascensão. Se não debater bem o catolicismo e o mundo evangélico hoje, nós teremos cada vez mais, a partir dessas milícias que se apropriam da religião nas periferias, nós teremos um fundamentalismo agressivo, como a gente percebe em outras partes do mundo. E como é que a gente combate esse hall de discussão intolerante, esse debate social da intolerância religiosa e muito mais além do que a intolerância religiosa, né, da aproximação do racismo, do machismo e da intolerância nas comunidades? Trazendo uma relação, uma mística relacional que passa por relações econômicas mais solidárias, por experiência na comunidade, da fraternidade. E isso, querendo ou não, a gente está disputando a narrativa religiosa, porque não dá para tirar de Deus essa dimensão do amor, da amorosidade, e as pessoas vão percebendo onde há e onde se emana amor e solidariedade, onde se emana ódio, intolerância, perseguição a grupos. Então, a gente precisa disputar a sociedade, e isso passa por uma universidade ativa sendo um corpo de combate a isso. Então, eu acho que, por exemplo, a PUC de Minas, onde eu estou atuando num grupo de pesquisa, foi criado pelo reitor lá, o Dom Joaquim Moll, um grupo de pesquisa sobre reflexão e trabalho sobre a economia de Francisco Clara, que na portaria tem como dimensão discutir isso para o campo das humanidades e depois avançando sobre as outras áreas, de como as discussões que a gente fez aqui por 1 hora podem, como o professor Pascoal disse, ser absorvidas pelo campo dos saberes. E depois desenvolver práticas, né, de economia de Francisco Clara para dentro do corpo, né? Então, fazendo cursos, encontros, debates. Nós vamos começar um curso agora, um mini curso de 5 encontros, onde eu vou ministrar para os estudantes da PUC de Minas. Então, eu acho que a gente precisa abrir esses espaços de discussão da economia de Francisco Clara para dentro e vermos ali no caminho. A Faculdade Claretiana discute agora a extensão a partir da economia de Francisco Clara. Isso é interessante, né? Práticas discutidas a partir das vilas de Assis. Então, eu acho que isso são alertas importantes, e eu vejo que todos que estão participando aqui podem muito bem acompanhar essa discussão da economia de Francisco Clara. Não somos nós uma vanguarda, né? O Pascoal, o Baldo, eu aqui, que estamos aqui, não.
Na verdade, a gente quer que o pacto seja abraçado por todos. Então, nós teremos agora, em novembro, um encontro para discutir nacionalmente as práticas da economia de Francisco Clara, um encontro nacional virtual. Vou divulgar o professor Tomil e o professor Elias, para viver as experiências de economia de Francisco Clara nos territórios e a gente aprender com o povo e os movimentos populares. Isso é muito rico. E no ano que vem, haverá um encontro presencial em Assis, e a gente conectado, pautando essas discussões, levando para a grande imprensa, eu acho que a gente já contribui bem para uma nova onda de discussão econômica popular, como o professor Pascoal fala. Então, eu acho que vamos centrar aí no que a gente pode fazer de pouco, mas que movimenta algumas práticas que são tabus, que não são movidas, por exemplo, como a própria discussão de trazer essas práticas, absorver essas práticas para os currículos. Eduardo, diante do adiantado da hora, tem uma pergunta da professora Dalva e um comentário do Ubaldo. O Ubaldo é nosso companheiro da Articulação Brasileira de Economia de Francisco, tá? Grande lutador, e aí que está presente desde o início da sua apresentação. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu leio a pergunta da Dalva. Então, o Baldo fala: parabéns, Eduardo, obrigado, excelente reflexão, obrigado, Pascoal, tanto conhecimento e sabedoria. Obrigado, Tomil e Unisantos, por essa valiosa e frutífera oportunidade. Tomil, professor Elias e demais professores, hein? Tá bom, Baldo? A pergunta da professora Dalva: Eduardo, como você vê a viabilidade do turismo de base comunitária no Brasil como política nacional? Agradeço, professora Dalva, que apareceu aqui para nós para dar um abraço. Obrigado, viu, pela pergunta tão pertinente. Eu acho que a gente precisa, na verdade, todas as discussões e práticas econômicas que tenham como foco o fortalecimento comunitário, não a entrada de capitais que vão fugir, mas que fortaleça o empreendedorismo local, que gere um fortalecimento econômico para o território, são fundamentais. Isso no meio rural, eu percebi um grande avanço dessa discussão do turismo de base comunitária, né? Fortalecimento das comunidades, gerando emprego, gerando uma rotatividade de pessoas para construir também um reconhecimento da cultura local. Essas discussões são bacanas e são importantes. Eu acho que tem que ter uma perspectiva que aí eu acho que é do campo da cooperação, da construção de pactos nesse campo do território, que é de fortalecimento de uma prática solidária, que não se torne uma prática predatória. Lembrando, nós sempre estamos dentro de um sistema econômico capitalista, então as práticas de reprodução predatória, elas vêm a todo instante de iniciativas econômicas, e a gente precisa atentar contra essas questões, porque como pensar no turismo de base comunitária, dentro de regiões onde você vai criar uma depredação econômica ou vai favorecer a apropriação de trabalho, de subemprego, de trabalhos mal remunerados. Então, é muito valioso termos um turismo de base comunitária no Brasil e desenvolver essa prática, porém só precisarmos atentar para essa dimensão desse movimento predatório que o capitalismo faz nas comunidades. Então, acho que por isso é importante que essas bases onde se realizam essas práticas se constitua um pacto do desenvolvimento sustentável. Vejamos aí, eu acho que a Agenda do 2030, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, é um bom documento para se basear nas discussões dessas comunidades que aderem a um turismo de base, né? Permanecer lá os 17 objetivos para o desenvolvimento da comunidade, eu acho que já é um paradigma para que a gente não se perca no meio do caminho e reproduza práticas tão agressivas. Agradeço pela pergunta, viu? E saúdo o Baldo e saúdo a Unisantos por essa iniciativa, dizendo da nossa disposição, tanto o professor Pascoal, eu, o Baldo, né, nós da articulação, com o professor Tomil, que acompanha a articulação também, de fazermos esse alargamento da discussão da economia de Francisco Clara para dentro das nossas práticas. Então, parabéns mais uma vez e obrigado para cada uma que ficou aqui até às 10 da noite acompanhando essa discussão e que saiam com mais esperança. Não essa esperança do verbo esperar que vai vir um dia a transformação, mas, como diz o Paulo Freire,
no esperançar, que a gente construa essas bases para essa sociedade que deve ser por parte de nós, né? Se não nós, quem, né? Se não agora, quando? Será por nós a construção dessa sociedade mais justa. Então, muito obrigado. Eduardo, obrigado a tua presença, a todos os professores, alunos e demais convidados, tá? Mas antes de terminar, eu quero ler uma mensagem do Papa Francisco, direcionado aos jovens, tá? Então, aos jovens de todo o mundo, convido para uma iniciativa de estudo e prática, de uma economia que faz viver e não mata, inclui e não exclui, harmoniza e não desumaniza, cuida da criação e não depreda. Essas são as palavras do Papa Francisco, e a articulação brasileira de economia de Francisco e Clara representa muito bem esse ideal, né? E o Eduardo brasileiro é um daqueles que está à frente desse processo, né? No Brasil, né? E no mundo, Eduardo. Eu tenho o prazer de tê-lo como amigo, entendeu? Assim como o professor Pascoal, o Baldo e os demais companheiros dessa jornada. Então, a todos, obrigado, professor Elias, muito obrigado, tá? E a todos os demais, a professora Zara, a professora Dalva, o professor Carlos Pereira e os demais professores, tá? Muito obrigado, tá? Em nome da Universidade Católica de Santos, tá bom? Muito obrigado.